Agradecer ao missionário, Portas Abertas, o irmão Everton. Que Deus abençoe aí o trabalho de vocês. Que Deus esteja à frente de tudo que vocês estiverem fazendo aí na obra do Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelas informações. Tá bom? Boa tarde, meus queridos. Eu estou muito feliz por estar aqui. E a gente vai começar a conversar. Eu me sinto muito mais à vontade louvando ao Senhor. Eu gosto muito de estar louvando ao Senhor. Quem me conhece sabe, inclusive do lado de casa. E trazer uma palavra para vocês foi um desafio para mim. E o que Deus me tocou no coração para trazer para vocês foi algo que Ele falou comigo mês passado. E essa meditação que nós vamos fazer, muitas vezes já foi pregado aqui sobre isso, mas tem alguns detalhes nessa história que a gente precisa trazer para a nossa realidade hoje, que é muito pertinente. Então, nós vamos começar essa nossa meditação e eu quero iniciar fazendo uma pergunta para vocês, e vocês vão participar aí no Instagram, respondendo essa pergunta. A pergunta é a seguinte: quais os sentimentos mais intensos, que estão mais fortes dentro de vocês, que estão permeando a mente de vocês durante esse período aí de quarentena, desse momento que nós estamos sem nos congregarmos aqui, né, na igreja, que você está em casa, tendo que ficar em casa, buscando ao Senhor, vivendo a sua vida aí na sua casa. Quais os sentimentos mais intensos, o que você está sentindo aí? Então, você responde aí no Instagram. Eu vou dizer de novo a pergunta. Quais os sentimentos mais intensos que você está sentindo, que está permeando a sua mente durante esse período que você está aí na sua casa, que você está sem poder sair? Eu vou começar. O meu sentimento é esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Saudade. Eu estou com muita saudade. Saudade de muitos, de estar com vocês, de olhar para vocês, de abraçar, de louvar junto com vocês. Eu estou com muita saudade. E vocês vão participando aí no Instagram, dizendo qual é o sentimento que vocês estão sentindo muito durante esse período. Ah, tá. Tem gente que está falando aqui ansiedade, saudade, muito bem. Muita gente já está participando. Ai, que maravilha, gente. Vão participando aí, dizendo, pode ser, como o pastor disse, paz, né? Ele falou também agora saudade, esperança, aqui a irmã Josi, né? Vão participando aí, pessoal. Meus adolescentes, a turminha aí que vem sempre 5h30 para cá, 5h, 5h30, está chegando. Vamos participar aí dessa enquete, tá bom? Bom, nós vamos estar começando a falar sobre esse momento aí, esse episódio que aconteceu na Bíblia. Nós vamos começar a contar uma história. E essa história, ela começa com uma cidade. Uma cidade que ela foi construída de uma forma que tornasse seguro aquele povo, né?
ela foi construída de uma forma que ninguém pudesse entrar e destruir. Então, era uma cidade segura, um verdadeiro forte, ela era inabalável. E nessa cidade havia um rei, e ele era muito autoconfiante, ele tinha a certeza que ninguém ia destruir aquela cidade, porque aquela cidade ela tinha uma muralha fortíssima. E esse rei, ele pensava que ninguém ia ultrapassar aquelas muralhas. Então, a confiança do rei estava naquela fortaleza. E aquelas muralhas, elas foram construídas de uma forma tão, uma estrutura tão perfeita, que as casas, elas eram construídas em cima dos muros. Até os moradores daquela cidade tinham a convicção de que estavam seguros ali. Olha só, que interessante, né? Às vezes a gente também se sente seguro com o que a gente constrói, não é isso? A gente constrói uma casa, a gente tem um lar, a gente conquista um trabalho e a gente se sente seguro por ter isso. E eles também sentiam essa segurança, porque eles moravam num local que para eles era seguro demais. Então, como está a sua estrutura? Em que estrutura você está confiando? Essa é uma pergunta que eu quero também fazer para vocês. Vamos pensar um pouco sobre isso? E essa história, ela continua dizendo que um dia, né, chegou uma notícia aos ouvidos do rei e de todos os moradores daquela cidade. Chegou uma notícia de que havia um povo que estava próximo dali, e aquele povo era muito forte, era um povo diferente, era um povo que tinha um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, ele fez coisas incríveis com esse povo. E esse povo, ele vivenciou situações incríveis com esse Deus, coisas sobrenaturais. Esse povo foi liberto do cativeiro lá no Egito. E tudo isso foram notícias chegando naquela cidade, né? No ouvido do rei e dos moradores daquela cidade. E eles começaram a ficar com medo. Com medo porque sabiam que aquele povo era poderoso e tinha um Deus que tinha feito maravilhas, sinais, prodígios, coisas incríveis. E esses moradores, quando eles souberam disso, as notícias que circulavam, né, eram muitas, várias notícias. Hoje a gente escuta muitas notícias, não é? A gente escuta notícias boas e notícias ruins. E, às vezes, essas notícias nos abalam, assim como abalou aquele povo daquela cidade. Eles, por exemplo, eles ouviram a notícia de que aquele povo tinha passado pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Olha que interessante. Eles também souberam que eles venceram a guerra contra os reis dos amorreus. Então, eles ficaram impressionados. Que povo é esse que passa pelo Mar Vermelho a pés enxutos? Que povo é esse que derrotou esses reis, destruiu essas cidades? Então, eles começaram a ficar muito, muito apavorados, com muito medo. E, com certeza, aquele rei, ao saber dessas notícias, também ficou bem preocupado e bem temeroso. Só que havia uma mulher, e essa mulher foi a única que acreditou que, mesmo com aquela estrutura toda, ela acreditou no Deus de Israel. Ela decidiu acreditar no Deus de Israel para salvar a sua vida e a vida da sua família. Então, essa mulher chamada Raabe, ela
diante de todas as notícias que surgiram, né, que tomaram medo daquela população. Imagine, nós agora, por exemplo, estamos ouvindo várias notícias que chegam para a gente e a gente fica com medo, a gente fica apavorado, a gente escuta um número de mortos num dia, depois de 3 dias, parece que aumentou 2 vezes o número de mortos, e a gente começa a ficar com medo, não é mesmo? Essa mulher também, ela ficou com muito medo, só que ela decidiu acreditar que Deus ia salvá-la dali, naquele lugar, que ela não ia ser destruída, que ela não ia morrer, nem a sua família ali. Quando Josué mandou os 2 espias observarem a terra, particularmente aquela cidade chamada Jericó, aquela mulher deu abrigo aos 2 espias. E aí o rei ficou sabendo disso. O que o rei fez? Mandou os soldados lá na casa da Raabe. Chegando lá, Raabe procurou esconder os 2 espias lá no terraço, em cima da casa dela. E aí, quando ela foi atender os soldados, ela disse que realmente eles estiveram lá, mas que ela não sabia quem eram. E que eles não estavam mais lá. Por certo, já tinha saído da cidade. Até mesmo antes das portas se fecharem. As portas que eu digo da cidade, né? Então, os soldados foram atrás dos espias. E quando os soldados foram, as portas da cidade se fecharam. E aí, quando se fechou as portas, Raabe foi então conversar com esses 2 espias. E a nossa palavra, ela vai se fixar a esse texto de Josué 2, de 9 a 14. Você aí abre a sua Bíblia, eu sei que você está aí com sua Bíblia, e nós vamos ler juntos, ok? Diz assim: e ela lhes disse, ó, o diálogo, começou o diálogo aí, entre ela e os 2 espias. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste com os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isto, os nossos corações se derreteram, e ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu, embaixo na terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como agir com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que protegereis a vida de meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhes responderam: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncieis os nossos planos. E quando o Senhor nos entregar esta terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Olha só que diálogo. Essa mulher, ela fez uma proposta, ela fez uma petição. E aqueles espias, eles atenderam a petição também com uma condição. Vocês perceberam? Que ela não denunciasse o plano deles. Lá no... Quem trabalha no direito sabe que isso aí é uma negociação.
Eles sentaram, conversaram e fizeram um acordo verbal. Então, eles ficaram combinados dessa forma. Nesse momento surgiu um problema que imediatamente Raabe deu uma ideia e resolveu, que foi justamente como tirar aqueles espias daquela cidade, se as portas tinham se fechado. Como eles iriam sair dali sem serem vistos? Ela simplesmente pegou uma corda, amarrou na janela da casa dela e fez eles descerem, porque a casa dela era construída no muro, não é mesmo? Então, fez eles descerem para fora da cidade. E aí, antes deles irem embora, ela deu uma orientação. Irmãos, essa história, ela é cheia de instruções. E uma das instruções que foi dada foi essa, que eles subissem no monte e ficassem ali por 3 dias. 3 dias. Que era o tempo dos soldados voltarem e entrarem na cidade. E aí eles poderiam seguir o caminho deles, sem encontrar com os soldados no caminho, né? Já estariam livres para seguir o caminho. Então, é interessante como Deus usou aquela mulher, uma mulher que na sociedade ela não era considerada uma mulher prostituta, Raabe, mas ela teve uma sabedoria incrível para lidar com aquela situação. Irmãos, e nós precisamos ser sábios, sabia? Nesse tempo de medo, de incertezas no mundo, a gente precisa pedir a Deus sabedoria e seguir as instruções que o Senhor dá. Amém? Então, eles seguiram a viagem depois de 3 dias. E aí, irmãos, o resto da história, vocês sabem. Mas antes, eu queria dizer outra coisa. Essa questão deles descerem com a corda pela janela, está lá no versículo 15, tá? Vocês que estão com a Bíblia aí aberta. Então, aquela cidade, ela se conservava rigorosamente fechada. Na palavra de Deus diz, lá em Josué 6:1, fala dessa forma, que ela estava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. O que lembra você sobre isso, hein? O que te faz lembrar essa situação aqui, hein? Você consegue perceber alguma semelhança desse comando na cidade de Jericó com alguns países e cidades na atualidade? Pois é, Jericó estava de quarentena, ninguém saía e ninguém entrava. E aí vocês conhecem o resto da história, né? Jericó foi destruída. Lá no versículo, Josué 6, versículo 20, fala que com o sinal de trombeta, o povo gritou e as muralhas caíram. Caíram. A cidade e tudo que havia nela queimaram a fogo. Depois que as muralhas caíram, foi tocado fogo naquela cidade. E isso está lá no versículo 24, parte A. Toda aquela estrutura, toda aquela fortaleza que aqueles moradores achavam que estavam protegidos. Olha só. E o resto da história de Raabe, que fim levou essa mulher? O que aconteceu com ela? Nós vamos ver lá. Será que aquele acordo que foi feito entre ela e os espias foi cumprido? Lá em Josué 6, 25, vamos lá ler.
Josué 6, 25 diz assim: Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Olha que maravilha, o que Deus fez na vida dessa mulher. Porque ela acreditou no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de fazer todas as coisas, o Deus que é a nossa fortaleza. É esse Deus que nós precisamos confiar no meio da adversidade, no meio do nosso isolamento social. A gente tem que confiar nele, a gente tem que acreditar que ele vai cuidar da gente, cuidar da nossa família. A gente precisa, sim, seguir as instruções, precisamos abrir o nosso coração, sermos sábios, né? Não agir insensatamente, né? De uma forma impensada. Não, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente precisa confiar no Senhor. Precisamos confiar. Raabe, ela acreditou no Deus Todo-Poderoso. Ela foi poupada não por ter uma casa, porque ela tinha um trabalho, né, o que ela fazia, a vida que ela vivia, né, a renda que ela tinha com aquela vida que ela levava. Ela não foi poupada, e muitas daquelas pessoas, eles não foram poupados por causa disso, porque confiaram naquela estrutura que eles tinham. Raabe não, ela foi poupada porque ela acreditou no Senhor, ela acreditou no Deus de Israel, ela acreditou que ele seria capaz de salvar não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares. Olha que interessante, às vezes a gente fica assim, preocupado, porque, meu Deus, como vai ser daqui a uma semana? Eu tenho alguns familiares que são do grupo de risco, e a gente fica, naturalmente, a gente fica preocupado com eles. Mas, irmãos, é tão maravilhoso quando a gente descansa no Senhor. A gente cantou ainda agora que o Senhor é o nosso descanso, né? Que nós estamos nos braços dEle. Então, é tão maravilhoso quando a gente sente isso, quando a gente tem essa sensação de segurança em meio a tantas coisas ruins, a tantas notícias ruins. A gente fica assim, impressionado desse sentimento que Deus coloca no nosso coração. Essa que é a verdade, porque isso não vem de nós, vem de Deus. Eu busco ao Senhor, mesmo com medo, porque o medo é natural, né? O medo é uma coisa natural, é do homem. Mas quando a gente busca o Senhor, vem aquele sentimento sobrenatural. Não é meu, não é de ninguém que está ao meu redor. É uma coisa de Deus, é uma sensação de segurança, de paz, de tranquilidade. Estou na minha casa, estou com minha família, estou aqui cuidando dos meus queridos, estou fazendo as medidas de segurança que eu preciso quando saio de casa. Mas com tudo isso, mesmo tomando todo esse cuidado, a gente tem que confiar que Deus é que nos guarda. Amém? Para concluir, nós precisamos saber em quem estamos confiando. Quem ou o que tem sido a tua fortaleza? Precisamos estar alinhados com a nossa fortaleza através da fé. Ele é a nossa segurança. A estrutura do mundo está sendo abalada, irmãos. A humanidade está precisando parar para repensar a sua condição de vida, de tudo que elas realmente precisam.
Nós precisamos de muita coisa, gente. Nós precisamos mesmo de muita coisa. Mas não devemos depositar a nossa confiança em coisas, mas em Deus que pode. Ele é a nossa fortaleza. Pense agora nesse momento, como está a sua confiança em Deus? Reflita. E busque melhorar esse sentimento de confiança. Você não precisa fazer algo sobrenatural, você não precisa ser perfeito. Você só precisa abrir seu coração para Ele. Basta você decidir dar um sinal. Basta você decidir isso. Raabe, ela deu um sinal para Deus. Qual foi o sinal que Raabe deu para o Senhor para ser salva daquela situação? Ela amarrou um cordão vermelho na janela. Aquela janela onde os espias desceram o muro. Ela amarrou um cordão vermelho como sinal para Deus lembrar que ela estava ali, confiante de que ela seria salva por Ele. E você? Qual é o sinal que você está dando para o Senhor? Dê um sinal permanente, assim como Raabe fez, ela amarrou aquele cordão. Dê um sinal permanente para Deus. Dê o seu coração, dê a sua vida. Sejamos confiantes. Vamos seguir as instruções do Senhor. Essas instruções que estão em sua palavra é que vão nos manter vivos e inabaláveis. Vamos abrir para encerrar o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 13. Lá nesse versículo fala justamente a respeito disso. Provérbios 4, versículo 13. Diz assim: apega-te à instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. A instrução está aqui, na palavra do Senhor. Siga o que está aqui. Vai lá fundo na meditação, na sua devocional. Tenha esse momento com Deus. Não é à toa porque estamos assim. Deus quer uma relação de intimidade, com mais intimidade conosco. E nós precisamos disso, irmãos. Precisamos disso. Que nós sejamos fortalecidos na fé e naquele que tudo pode. Tudo pode, aquele que pode mudar a nossa estrutura, aquele que é a nossa fortaleza, a nossa segurança. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos encerrar louvando ao Senhor, nos colocando diante do Senhor, dizendo que nós queremos nos derramar na presença dEle, dizer que nós somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem estado conosco. Tudo pode ser abalado, toda a estrutura desse mundo pode ser abalada, mas a nossa estrutura com Deus, a nossa fé no Senhor, o nosso relacionamento com Deus, esse nunca poderá ser abalado, irmãos. Amém? Adore com a gente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.